práticas de produção textual. Você está preparado? Você sabe sobre qual capítulo nós vamos tratar na aula de hoje? Muito bem, pega os materiais, presta bastante atenção e vamos começar. No capítulo Escrevendo a Ciência, vamos agora perceber e observar um pouco as questões voltadas para práticas de estudo, para a prática de pesquisa. Você do lado daí, percebendo, será que você é aquela criança que de repente, numa brincadeira, começou a olhar algo específico da natureza, um caramujo, uma flor, e pensou: nossa, como será que isso se desenvolve? O que será que essa plantinha se alimenta? O que será que esse caramujo se alimenta? Por que ele está aqui no meu quintal? Enfim, essas perguntinhas que a gente faz, essas hipóteses, fazem parte de uma pesquisa, de um estudo que a gente pode aprofundar. E é isso que a gente vai estudar hoje no relato de experimento. Tia Ju, mais legal do que fazer um experimento é registrá-lo por completo para que outras pessoas façam, né? Será que é por isso que existe esse relato de experimento? Eu acho que sim. E olha só, o ano passado nós fizemos juntos com outra turminha vulcão dentro da nossa casa. Algumas pessoas postaram nas redes sociais, foi muito legal. O que será que esse ano nós iremos fazer? Aguarde os próximos capítulos. Mas eu sei que vocês, junto com a professora Marilúcia, com certeza desenvolvem muitas experiências e muitos experimentos. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Por quê? A língua portuguesa, gente, está entrelaçada, né, tia Radassa, com todas as áreas do conhecimento. Então, com o registro de experimento não seria diferente, nós estamos alinhadinhos com as ciências. Gostaríamos de estar juntinhos com a tia Marilúcia, mas infelizmente não é possível, né, meus amores? Ainda estamos em período pandêmico, não podemos esquecer. Mas vamos pensar no que é esse registro de experimento, por que ele existe e como que a gente vai fazer? Pois é, primeiro de tudo, como a gente já começou a conversar, né? Nós pensamos em hipóteses. A partir dessa hipótese, como que foi feita essa caneta? Pronto. A partir dessa hipótese, como eu vou estudar essa caneta? Eu vou abrir essa caneta para analisar quais elementos estão presentes aqui, como criar, quais materiais. A gente vai pesquisando sobre aquele tema. Depois a gente faz um igual, tenta fazer. Explica como que a gente fez e como foi esse experimento pra gente. Se foi algo legal, se foi algo positivo. O que você conseguiu com esse estudo? Então, tudo que a gente faz se transforma em um registro escrito. Então, a gente vai pensar nessas 3 etapas, para que a gente considere o roteiro ou o registro de experimento como realmente algo verdadeiro. Primeiro, o que nós fizemos, o que nós observamos e o que nós aprendemos. Então, a partir do que a gente escolhe, a gente vai analisar. O que a gente fez mesmo aqui, nesse experimento, tá? Depois, o que a gente observou com esse experimento? Qual foi o ponto positivo, ponto negativo? Deu certo, deu errado? E o que a gente aprendeu com esse experimento? Esses são os 3 pontos que precisam estar na caixolinha de vocês. Então, quando a gente for pensar nesse experimento também, a gente precisa indicar o que foi usado para realizar esse experimento. Porque se outra pessoa quiser fazer a mesma coisa que você, pessoa que está lendo o seu texto, você tem que dizer, né? Ah, eu usei o nitrato de não sei o que, eu usei o sal, eu usei um detergente. Enfim, você tem que mostrar os ingredientes que você usou. Depois, você vai descrever na ordem os passos para a realização desse experimento, o passo a passo. Primeiro eu coloco o detergente, depois eu coloco o sal, depois eu coloco pimenta, depois eu coloco a massinha de modelar. E confusão. Tô dando vários exemplos. Bolados. Vou botar esse dedo no olho, meu tio. Porque senão não vai dar bom, viu? Então, primeiro você vai indicar os ingredientes e depois você vai descrever o passo a passo. Como se fosse um ingrediente, como se fosse uma receita. Isso, como se fosse aquela parte dos ingredientes de uma receita. Só que você vai estar colocando os ingredientes do seu experimento. Joia? Depois você vai relatar o que foi observado, ou seja, você vai contar o que você observou. Eu misturei esses ingredientes e a massa cresceu, por exemplo, ok?
E por fim, você vai informar na conclusão o que você aprendeu com aquele experimento. Então, assim, o texto, relato de experimento, fica completo. E, para a gente escrever um texto, a gente precisa dos sinais de pontuação. Ah, tá, Ju. Eu tô aqui pensando como é que a gente pode utilizar os sinais de pontuação num registro de experimento ou num relato de experimento. E a gente também pode usar outros recursos visuais, né, Tia Ju? Alguns pontinhos para indicar o tópico, pode fazer colorido para poder indicar essas partes direitinho para tornar o texto mais atraente. A gente, em alguns momentos, vai ter que escrever um pouquinho mais, em alguns momentos vai ter que escrever um pouquinho menos. Na parte dos ingredientes, a gente vai utilizar menos, né? Então, a gente vai utilizar mais a vírgula ou mais o ponto para poder separar esses elementos, esses ingredientes, deixar tudo organizadinho para as pessoas não confundirem. Na parte de descrever, aí é que nós podemos usar mais. Podemos usar o ponto de continuação, o ponto final, A vírgula. dá para poder, em alguns momentos, colocar as reticências, para não precisar estar escrevendo tanto. A gente pode, será que pode colocar a exclamação? Em alguns momentos, a depender do que você queira destacar. De repente, na conclusão, você diz que realmente foi sensacional aquela experiência. Então, você cria uma frase e você coloca essa exclamação para deixar bem especificado a sua emoção. Ah, Tia Ju, então assim, é um texto até mais interessante do que eu pensei, porque eu imaginei que teria que cumprir uma regra, que ia ser tudo do mesmo jeitinho, assim, porque tem alguns textos que exigem isso, né, Tia Ju? Mas o relato de experimento, que a intenção é também convidar outras pessoas, né, mesmo que não tenha esse convite assim, explícito, para que as pessoas também realizem aquele experimento. Então deve ser por isso. Isso aí. Só que a gente não vai dar spoiler nesse vídeo, né, Tia Ju? Tem que continuar para assistir o próximo vídeo e aí sim descobrir mais e melhor sobre os sinais de pontuação. Com certeza, na próxima aula iremos afunilar cada vez mais esses conhecimentos. E aí, galerinha, gostou da aula de hoje? Guardou todas as informações na cachola? Anotou os pontos mais importantes? As principais curiosidades? Pois bem, a gente vai falar sobre essas suas curiosidades, dúvidas e muito mais na nossa aula online. Até lá!